Olá, saudações alunos da terceira série. Nós hoje vamos dar início ao conteúdo da segunda unidade de literatura e o assunto de hoje será romantismo, poesia. Vamos iniciar tendo algumas noções sobre os aspectos gerais do romantismo. Bom, o romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Né? Então esse é o momento em que o romantismo ele vai aparecer na Europa. Vai aparecer no século XVIII e vai se estender aí até mais ou menos o início do século XIX. Opunha-se ao classicismo, ao racionalismo e ao iluminismo. Né? Então, o que isso significa dizer a despeito do romantismo? Né? O romantismo ele era contra uma ideia de uma forma de arte equilibrada e que descrevesse, né, refletisse de maneira precisa a realidade. Lembrando que o ideal da arte clássica é você captar de maneira precisa a realidade. O romantismo vai ser contra essa ideia. Para eles, a obra de arte não deve ser um mero reflexo da realidade. Eles vão entender que a obra de arte deve ser um espaço aberto que permita o trabalho com a imaginação. Né? Por conta disso, também eles vão ser contra o racionalismo e ao iluminismo. Né? O iluminismo aqui se refere às ideias filosóficas, né, que surgiram sobretudo na França, antes da Revolução Francesa, né, antes de 1898. Então, todas aquelas ideias, né, de você compreender a realidade por meios absolutamente racionais, né, que era o que se defendia no iluminismo, vai ser refutado pelo romantismo. Como escola literária, as bases do sentimento romântico e do escapismo pelo suicídio foram estabelecidas pelo romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, publicado na Alemanha em 1774. Bom, é importante que a gente tenha claro que o romantismo é uma estética literária que vai trabalhar com muitos elementos, sobretudo quando a gente analisar como o romantismo chega aqui ao Brasil. Mas um dos elementos importantes do romantismo é o exagero quanto ao sentimento amoroso, né? Quanto ao romance. As obras românticas, quando elas vão trabalhar essa questão do amor, da paixão, ele vai trabalhar de uma forma extremamente sentimental, né? Ela vai apresentar geralmente um indivíduo que é perdidamente apaixonado por uma mulher e por algum motivo essa paixão não tem condições de se consumar, de se realizar. E diante do sofrimento amoroso, né, diante da paixão que o personagem sente, e ele não tem condições de se livrar desse sentimento, que é essa paixão e que lhe causa dor e sofrimento, ele vai entender que a única forma que ele vai ter de se libertar desse sofrimento vai ser a morte, né? Então, esse é um elemento que a gente vai perceber muito claramente no romantismo, nesse aspecto sentimental, né? O personagem se apaixona por uma mulher, por algum motivo esse sentimento não pode ser correspondido, aí o personagem sofre profundamente e a solução que ele vai ver para se livrar desse sofrimento vai ser o suicídio, vai ser a morte. Isso apareceu pela primeira vez em 1774, quando Goethe publica O Sofrimento do Jovem Werther. Né? Quem foi Werther? Werther é um jovem que vai para o campo e lá ele conhece uma moça que já era prometida a um outro rapaz, só que mesmo assim o Werther se apaixona por ela. Ele percebendo que não haveria nenhuma possibilidade desse amor se consumar, ele passa a sofrer profundamente e por conta disso ele comete suicídio. Curiosamente, após a publicação desse romance, houve uma onda de suicídio de jovens que se mataram por razão sentimental. Né? Então, essa visão sentimental das coisas surge pela primeira vez com a publicação desse romance, e isso vai acabar se cristalizando como uma das características do romantismo. Na Inglaterra, o romantismo se manifesta nos primeiros anos do século XIX,
com destaque para a poesia ultrarromântica de Lord Byron e para o romance histórico Ivanhoe de Walter Scott. Então a gente vai perceber que o romantismo ele vai aparecer em vários países da Europa, né? Alemanha, França, Inglaterra, e em cada um desses lugares novos elementos vão ser agregados ao romantismo. No caso, por exemplo, do romance histórico Ivanhoe, de Walter Scott, o que a gente vai perceber é o trabalho com temas nacionalistas. Né? No caso, o Ivanhoe ele é um símbolo nacional britânico e ele vai ser explorado nesse romance. E essa exploração de temáticas nacionalistas é algo que a gente vai observar com bastante frequência nas obras românticas. O termo romântico refere-se ao movimento estético, ou seja, a tendência idealista ou poética de alguém que carece de sentido objetivo. Então, quando nós falamos aqui romantismo, né, a palavra romântico, o que seria alguém ser romântico? É uma pessoa que só vê as coisas do ponto de vista do sentimento. Ele não é uma pessoa que vê as coisas do ponto de vista prático, né? Prático ou objetivo. Ele só vai ver as coisas apenas levando em consideração seus sentimentos, suas emoções, os seus impulsos. O romantismo é a arte do sonho e fantasia. Valoriza as forças criativas do indivíduo e da imaginação popular. Opõe-se à arte equilibrada dos clássicos e baseia-se na inspiração fugaz dos momentos fortes da vida subjetiva, na fé, no sonho, na paixão, na intuição, na saudade, no sentimento da natureza e na força das lendas nacionais. Né? Então, o romantismo vai ser essa estética que vai valorizar a imaginação, ou seja, a maneira como o autor ele percebe a realidade de maneira mais pessoal. E ele vai usar a obra de arte como espaço para que ele expresse os seus sentimentos. Né? Esses sentimentos têm a ver com sua fé, com seus sonhos, com suas paixões, com suas intuições. Então a gente vai ver uma forma de texto bem mais pessoal. Né? E vamos ver também o trabalho com lendas nacionais. O aspecto nacionalista, né? Ou seja, o romantismo como uma forma de resgate de certas lendas nacionais, de certos elementos que vão favorecer o nacionalismo, é algo que vai aparecer constantemente nas obras românticas, certo? Então, para que a gente entenda aqui de maneira mais geral, o romantismo ele vai surgir no século XVIII e vai ser essa escola literária que vai trabalhar muito a questão do sentimento, das paixões, dos impulsos, né, das angústias dos personagens. E tudo é sempre apresentado de um ponto de vista pessoal, né, do ponto de vista do personagem. A gente não entende a realidade de maneira efetiva, a gente só percebe a realidade de acordo com aquilo que o personagem está sentindo. O personagem ou o eu lírico, né? Já que o romantismo foi uma estética que vai aparecer tanto na forma de poesia como na forma de prosa. A gente vai analisar hoje apenas a poesia. Bom, quanto ao contexto histórico, nós estamos aqui agora então falando do Brasil, né? O que é que estava acontecendo no nosso país quando o romantismo ele chega? Bom, a primeira coisa foi o prenúncio de modificações políticas e culturais em 1808 com a chegada do rei de Portugal, Dom João VI, né? Esse episódio, pessoal, é de fundamental importância para o nosso país, porque veja bem, antes desse episódio, ou seja, de 1808, o Brasil era visto apenas como uma colônia. Aqui não era visto como um país, como uma nação. Aqui nada mais era do que uma extensão de Portugal. Só que o que aconteceu? Estava havendo na Europa, nesse período, século XIX, né? Veja que o romantismo ele começa no século XVIII, mas aqui no Brasil ele só vai chegar no século XIX. Então, no século XIX, estava havendo as guerras napoleônicas, ou seja, Napoleão estava tentando dominar toda a Europa. E um dos principais rivais de Napoleão era a Inglaterra. Para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão havia proibido os países de fazer qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra. Se um país fizesse uma relação comercial com a Inglaterra, ele seria invadido. Portugal descumpre essa determinação de Napoleão, ou seja, eles fazem uma relação
uma transação comercial com a Inglaterra, e por conta disso, então, Napoleão determina que vai invadir Portugal. Com medo dessa invasão, toda a corte portuguesa, ou seja, toda a família real, vai sair de Portugal e vem para o Brasil. Isso aconteceu em 1808. Então, toda a corte do rei de Portugal, né, à época de Dom João VI, eles vão sair fugidos de Portugal e vão vir se esconder aqui no Brasil. Só que isso foi uma coisa positiva para nós, porque é a partir desse momento que o Brasil começa a ser compreendido como uma nação, certo? Porque é a partir da chegada de Dom João VI aqui no Brasil que, por exemplo, a imprensa vai ser liberada. Antigamente não era permitido haver imprensa aqui no Brasil. A imprensa vai começar a ser liberada, que também vai favorecer muito o romantismo. A gente vai ver isso quando a gente estudar a questão da prosa, certo? Dom João vai estabelecer as primeiras universidades, a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil, né? Todas essas instituições que a gente vê hoje no nosso país, que nós admiramos, começaram a aparecer quando a família real veio aqui para o Brasil, né? Aqui era um lugar praticamente incivilizado. E quando a família real chega, que a gente vai começar a perceber o surgimento de teatros, bibliotecas, de imprensa, né? Ou seja, o país começa a ter uma vida cultural de verdade. E é a partir disso que as pessoas começam a ter o entendimento de que o Brasil tem condições de ser um país independente e não ser simplesmente uma mera colônia de Portugal. Então, outro evento foi que em 1815 o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal, né? Nesse ano, 1815, o Brasil ele não é mais visto apenas como uma mera colônia, mas como um território integrado ao reino português. E tudo isso vai acabar culminando em 1822 com a proclamação da independência do Brasil, que é a partir daí que o Brasil se desvincula, né, virtualmente, né, de Portugal, já que o país vai se tornar independente, mas vai ter um imperador que é um português, não é isso? Mas é a partir de 1822 que o Brasil já se entende como um país independente, já não mais como uma mera extensão de Portugal. Então, esses dados são importantes para a gente entender, porque esses eventos históricos vão influenciar profundamente o romantismo aqui no Brasil. Porque, vejam só, como eu falei para vocês, até esse período, o Brasil era visto como uma mera extensão de Portugal, uma mera colônia. Só que a partir de então, século XIX, o país começa, o Brasil começa a ser entendido como um país. Só que um país ele precisa ter elementos culturais que o diferenciem de outros países, ou seja, há necessidade de você determinar qual seria a identidade cultural do Brasil, né? O que é que diferencia o Brasil das outras nações? Então, essa preocupação de você construir todo um imaginário, né, nacionalista que defina o Brasil enquanto uma nação independente vai influenciar profundamente o romantismo. Porque uma das preocupações dos poetas românticos aqui no Brasil é justamente a busca pela identidade nacional, ou seja, a busca daquilo que diferencia o Brasil das demais nações. Então vamos ver aqui as características do romantismo aqui no Brasil. Lembrando que nós estamos aqui falando apenas da poesia. O romantismo tem início no Brasil em 1836. Então é a partir desse ano que a gente vai começar a ver os poetas produzindo poemas seguindo as características do romantismo. O seu caráter nacionalista, com seu caráter nacionalista, a estética significa um momento de conscientização nacional. Isso é aquilo que eu falei, né? Como o romantismo surge no mesmo momento em que o Brasil está começando a se tornar um país independente, né? O que culmina com a independência em 1820, né? Então, quando o romantismo chega, o Brasil já é um país independente, mas só que, mesmo sendo um país independente, ainda havia a necessidade de que o Brasil se diferenciasse das demais nações. Outra coisa importante também é que, nesse momento, até esse momento, o Brasil ainda era muito dependente de Portugal, né? Então, tudo que havia no Brasil vinha de Portugal. Então,
artistas, né, os poetas românticos, eles viam a necessidade de haver essa separação, ou seja, de que o Brasil tivesse uma vida cultural própria e não simplesmente dependesse tanto de Portugal. É a partir daí também, por exemplo, que muitos autores vão começar a ter um profundo sentimento anti-lusitano, ou seja, contra tudo aquilo que vinha de Portugal. Desejo da individuação nacional. É aquilo que eu já falei, né? A busca por uma identidade nacional, ou seja, o que é que diferencia o país das demais nações, né? O que é que vai nos diferenciar dos demais países? O indianismo como peça-chave do nacionalismo. Então, os poetas românticos vão perceber na figura do índio, né, aquele elemento que vai diferenciar o nosso país das demais nações. É por isso que eu havia comentado com vocês na nossa aula sobre o arcadismo, né, que a temática indianista que é trabalhada no arcadismo, como a gente viu em obras como, por exemplo, o Caramuru, o Uruguai, essa temática indianista ela vai se estender também no romantismo. Só que no romantismo, a temática indígena ela vai ser trabalhada porque os autores românticos vão perceber na figura do índio aquele elemento que vai nos diferenciar dos demais países. Então, a temática indianista ela é explorada por uma razão nacionalista, porque eles vão entender, os autores românticos vão entender que é na figura do índio que se centra a nossa identidade nacional. O indígena representado como cavaleiro medieval europeu. Só que veja só, a gente vai encontrar um problema aqui. Esse índio que vai aparecer nos poemas e também mais tarde nos textos em prosa, não é um índio real, não é um índio que efetivamente existe. É um índio idealizado. É por isso que ele é chamado de bom selvagem. De onde é que vem esse conceito de bom selvagem? Esse conceito de bom selvagem vai vir de um autor francês chamado Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau ele vai dizer o seguinte, que o homem ele nasce puro, só que a sociedade o corrompe. Então, para Rousseau, quando o homem ele nasce apenas no ambiente natural e não tem nenhum contato com a civilização, esse homem ele é totalmente puro, ele é totalmente bom, ele é totalmente nobre. O índio seria visto como um bom selvagem, por quê? Porque ele seria aquele que não teve contato com a civilização. É aquele que nasceu na natureza e permaneceu nessa natureza e não teve nenhum contato com o mundo civilizado. Por isso ele não foi corrompido. Então, o índio é visto como esse indivíduo que não teve contato com o mundo civilizado e por essa razão ele não foi corrompido. Portanto, ele é bom, ele é puro, ele é nobre, ele é corajoso. Então, o índio que vai ser retratado nos poemas não é um índio real, não é um índio que existe na realidade. É um índio que foi idealizado pelos europeus. E muitos elementos do caráter desse índio vão ser semelhantes aos cavaleiros da Europa medieval, né? A questão da fidelidade, da coragem. Esses elementos do cavaleiro medieval vão ser também incorporados aos índios. Então, observe que, embora os autores românticos aqui no Brasil estivessem tentando construir uma identidade nacional separado de Portugal, separado da Europa, a gente vai perceber que vários elementos, sobretudo ideológicos da Europa, vão influenciar a maneira como os nossos poetas aqui vão entender os índios. Especificação de uma língua brasileira por meio da introdução de termos indígenas no texto. Então, os autores vão trabalhar muito com termos da língua dos índios, ou seja, o tupi, o guarani, entre as outras línguas que existiam aqui, que eram faladas pelos índios. Então, eles vão incorporar essas palavras em seus textos, que foi na tentativa de fazer com que a nossa língua não fosse tão presa apenas a Portugal, de maneira que a nossa língua não se chamasse mais língua portuguesa, mas sim uma língua brasileira. Então, a incorporação de palavras indígenas ao nosso vocabulário, ao vocabulário desses poemas, foi uma tentativa de se construir uma língua que se chamasse de língua brasileira e não mais língua portuguesa. Então, quanto à poesia romântica aqui no Brasil, né, a gente vai perceber que ela foi dividida pelo menos em 3 gerações, ou seja, a poesia romântica no Brasil ela vai passar por 3 fases. A gente vai ter então a primeira geração, vai ser a nacionalista, a segunda geração ultrarromântica e a terceira geração social liberal.
Bom, o que é que define então os poetas da primeira geração, ou seja, a geração nacionalista e indianista? A abordagem de temas como a saudade da pátria, o indígena, a exaltação da natureza, a religiosidade e a impossibilidade amorosa. Então, a preocupação dos poetas da primeira geração do romantismo no Brasil vai ser com a busca pela identidade nacional, né? Então, eles vão trabalhar muito com a temática da nacionalidade, com a temática da pátria. E são esses poetas dessa geração que vão explorar a figura do índio, porque eles vão entender o índio como aquele elemento que diferenciaria o Brasil das demais nações da Europa. Então, eles vão entender no índio, na figura do índio, aquele elemento que serviria para a gente como um símbolo nacional, já que, em tese, a gente não encontraria essa figura em outras nações, né? A gente vai ver aqui a exaltação da natureza, são poemas que vai falar muito sobre a questão da fauna e da flora brasileira. A gente vai perceber também a questão da religiosidade, né, a temática cristã muito presente, e a impossibilidade amorosa, que é uma característica típica do romantismo. E o principal autor desse período vai ser o Gonçalves Dias, né, que viveu entre 1823 e 1864. A gente tem aqui, então, pessoal, um exemplo de um poema dessa geração, ou seja, da geração nacionalista indianista, que é o poema Ijuca-Pirama, do Gonçalves Dias. Vamos à leitura do poema. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho da selva, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Observem, pessoal, que esse poema ele trabalha, né, a questão do indianismo. Ele vai trazer aqui um canto de guerra, né, um canto de guerra dos índios. E observem que uma coisa interessante nesse canto é que ele, quando a leitura dele, por conta dos esquemas rítmicos que o autor vai utilizar, a leitura dele assemelha-se muito ao ritmo de um tambor, né? Um tambor de guerra, né? Então, era muito comum na primeira geração dos poetas românticos aqui no Brasil o trabalho com essa temática. E aquilo que eu falei, por que vai se explorar essa temática? Porque eles vão entender que é a temática indianista que vai nos auxiliar na construção de uma identidade nacional. E esse poema ele faz parte de um poema longo que se chama Ijuca-Pirama, que é o nome de um índio, né? É o nome de um índio. E é um índio que vai passar por várias dificuldades, né? Isso a gente vai acompanhar a história desse índio, Ijuca-Pirama. E esse índio vai ser sempre descrito como um sujeito muito nobre, como um sujeito muito bom, de grande coragem, de grande valor. Né? E isso é porque, como eu falei para vocês, a retratação do índio na poesia romântica brasileira vai seguir a ideologia do bom selvagem francês. A segunda geração foi a geração ultra-romântica, e vamos aqui ver algumas características dela. Parcial abandono da temática nacionalista e indianista, forte influência dos textos do inglês Byron, do francês Massin e do alemão Goethe, foco nos dramas existenciais subjetivos, paixões e desejos recônditos, abordagem do amor impossível, fonte de angústia e sofrimento, a morte como símbolo de resolução dos problemas. Então aqui a gente está vendo alguns aspectos gerais dessa segunda geração, a ultrarromântica, né? Então a gente vai perceber que esses poetas vão abandonar um pouco a temática indianista, eles não vão estar tão preocupados assim em explorar a temática indianista por não ter essa preocupação com a construção de uma identidade nacional, né? Eles vão trabalhar essas temáticas, mas não com a mesma ênfase que foi trabalhada na primeira geração. Isso porque esses poetas eles vão ser fortemente influenciados pela poesia de Byron, de Malsan, e pelo romance de Goethe. Então, aquela temática mais focada no sentimentalismo, no amor que não é correspondido e que causa dor e sofrimento, e por essa razão o personagem deseja a morte, isso vai influenciar, né, a nossa poesia na segunda geração. Por isso ela é chamada de ultrarromântica, porque vai ser uma poesia mais focada no sentimento, no sofrimento
amoroso, né? E por que que existe esse sofrimento? Existe esse sofrimento porque o personagem, né, ou eu lírico, ele sempre vai expressar um amor que não é correspondido por alguma razão, né? Então o personagem ele vai amar, ele vai se apaixonar, só que por alguma razão há um impedimento para que esse amor se consuma. Isso vai causar dois sofrimentos, angústia a esse eu lírico, a esse personagem, e por essa razão ele vai enxergar a morte como uma forma de libertação de seu sofrimento. Então a morte vai aparecer nesses poemas dessa segunda geração como uma maneira de libertação. Libertação de quê? Libertação da dor. Então vejam que essa geração ela vai focar mais na questão do sentimentalismo, na paixão, na não correspondência da paixão e na morte como uma forma de libertação. Algo muito diferente do que a gente viu na primeira geração. E o principal autor desse período vai ser o Álvares de Azevedo, que viveu entre 1831 e 1852. Vamos ver aqui, pessoal, um exemplo de um poema da segunda geração, ou seja, um poema ultrarromântico, que se chama Amor, que foi escrito pelo Álvares de Azevedo. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu, quero o teu seio morrer. Quero em teu seio morrer. No enlevo do seio teu, quero viver de esperança, quero tremer e sentir. Na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir, né? Então veja que aqui a gente vai ter alguns elementos, sobretudo a questão da visão da morte como algo que traz libertação a esse sofrimento causado por uma paixão não correspondida. E veja que aqui o eu lírico está expressando o seu desejo de estar com essa pessoa, inclusive de morrer em seus braços. Só que isso existe apenas no campo do desejo. É um sentimento que não vai se consumar. E é justamente a impossibilidade de consumação desse sentimento que vai gerar o sofrimento amoroso. Inclusive, um dado interessante é o significado da palavra paixão, né? Paixão é uma palavra que vem de uma palavra grega que significa patos. E patos significa sofrimento. Então, quem está apaixonado, consequentemente, sofre, né? É por isso que existe o nome Paixão de Cristo. Né? O que significa a paixão de Cristo? O sofrimento de Cristo. Porque o termo paixão representa justamente isso. O sofrimento causado pelo amor. Por fim, a terceira geração, chamada de geração condoeira. Por que a terceira geração vai se chamar dessa forma? Né? A geração condoeira, o termo condoeira se refere à ave de rapina condor. Né? A ave condor é a ave que maior, ela alcança maior, é a ave com a capacidade de alcançar maior voo. Né? Ninguém consegue voar mais alto que nenhuma ave consegue voar mais alto que um condor. Então, o condor, nesse sentido, ele vai representar o quê? Ele vai representar a liberdade. Então, algo que essa terceira geração vai se preocupar é com a liberdade. É por isso que ela é chamada de social liberal. Porque é um poema politicamente mais engajado e muito preocupado com a liberdade. Em especial, com a liberdade dos escravos. Porque, nesse momento, nosso país ainda era um país escravista, né? E os poetas românticos dessa fase, eles vão utilizar a poesia como uma forma de combater a escravidão. Então vamos aqui às características, né? Então, defesa dos ideais de liberdade, né? Que é aquilo que eu já falei. Eles era um tipo de poema, é um poema em que o que vai ser discutido é a ideia da liberdade do indivíduo frente ao Estado. É importante também a gente entender isso, né? Por isso se chama de liberal, né? É um poema em que vai defender as liberdades individuais em face da autoridade do Estado, pois é engajada com a finalidade prática de protesto contra as injustiças sociais. Então vai ser um poema politicamente mais engajado e os autores dessa geração vão falar sobre os problemas sociais do país, né? Vocês vejam a diferença dessa geração para a primeira, né? Enquanto a primeira idealizavam a nação, né? Exaltando aquilo que havia de bom no país, nesse caso um índio idealizado e a natureza, a gente vai ver nessa terceira geração os poetas falarem dos problemas que estavam acontecendo no Brasil. Projeção do eu do poeta sobre o mundo. Então é um poema em que vai apresentar um indivíduo e como esse indivíduo se sente diante do mundo social, do mundo político, do mundo econômico.
defesa da causa abolicionista. Então, os poetas dessa geração eles eram abolicionistas. O que significa dizer isso? Significa dizer que esses poetas eles eram contra a escravidão e utilizavam a sua poesia como uma forma de combate à escravidão. A poesia como instrumento de igualdade, liberdade e fraternidade. Eles entendiam que a poesia era uma forma deles defenderem os ideais de igualdade, né, de liberdade e de fraternidade. Lembrando que esses ideais foram os ideais da Revolução Francesa. E o principal poeta desse período foi o Castro Alves, que viveu entre 1847 e 1871. Vamos agora ver um exemplo de um poema desse poeta, o Castro Alves, chamado Navio Negreiro, onde ele vai narrar a dor e o sofrimento dos negros, né, trazidos da África para o Ocidente. Então vamos lá. Era um sonho dantesco o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Então veja que ele está aqui falando, né, de um episódio, de um momento dessa viagem, e veja quantos traços de sofrimento ele coloca aqui nesse poema, que era o que os negros sofriam até chegarem ao continente americano. Então, ao descrever esse sofrimento pelo qual os negros passavam até chegar aqui, era uma forma de denunciar e também de lutar contra essa prática, né, de comercialização do escravo, como também a manutenção desses escravos no Brasil. Então, uma coisa que esses poetas defendiam, os poetas da geração condoeira defendiam, era a libertação dos escravos. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo por hoje, né? Eu vou deixar agora aberto para que vocês tirem suas dúvidas e vamos dar prosseguimento com a realização de algumas atividades sobre esse assunto, certo?